Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, um podcast da Glu em parceria com a Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual. E hoje nós estamos recebendo Gabriel Rezende. Ele é fundador do Produção Preta Lab e também fundador da produtora de casting RZND. Bem-vindo, Gabi. Muito obrigado. Tô muito feliz que você tá aqui, tô feliz que você topou o convite. E a gente tem muitas coisas para conversar, porque além de, enfim, executivo, empreendedor, produtor, você também trabalha e participa de vários projetos sociais, né, como Produção Preta. Sim. E então tô muito feliz que você tá aqui pra gente falar sobre muitas coisas. Bem-vinda. Muito obrigado, também tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Gá, então eu sempre começo perguntando um pouco da trajetória das pessoas, como tudo começou. Eu não sei como foi pra você a produção, se você já desde sempre adolescente. Eu acho muito difícil a gente com 18 anos falar, ai, quero ser produtor, vou trabalhar em sets de filmagem. Mas como que foi pra você isso? Assim, como a produção chegou pra você na sua vida? Você queria estudar? Você fazia alguma coisa e falou, esse bichinho te picou? Com certeza não foi planejado. Até os meus 20 anos de idade eu sequer tinha noção do que era publicidade e quais as funções que eu conseguiria exercer, enfim, estudando qualquer coisa relacionada. E para além de tudo, eu vim de uma zona muito vulnerável desde a minha infância, então não tive acesso a muitas oportunidades de, enfim, graduações e outros tipos de educações. Mas, com 19 anos, eu conheci alguns amigos que faziam parte de movimentos culturais, e aí eu conheci o audiovisual. E me apaixonei pela função de produzir coisas. E na minha cabeça, ao entender o que é ser um produtor, era basicamente trazer toda e qualquer solução para poder fazerem as coisas funcionar. Então eu me apaixonei por aquilo, e aí eu acho que essa paixão foi tão avassaladora que algumas pessoas, nesse caso Carolina Gavazzi e Aline Botelho, uma agência de comunicação chamada Matilda, eles me chamaram para bater um papo porque gostavam do meu perfil e eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha muita vontade, com certeza vocação, hoje eu entendo que eu tinha. Sem dúvidas. Sem dúvidas, não, com certeza. E eu lembro que fui de chinelo pra entrevista, assim, era realmente um outro momento da minha vida. E aí elas me deram essa oportunidade, falaram, puxa, a gente quer você. E aí foi muito, muito interessante, porque eu sempre trabalhei em empregos muito convencionais. Minha primeira oportunidade foi num agente de integração de estágios. Então eu ia de segunda a sexta-feira, engravatado, pra ficar lá, elaborando documento. Ai, que chique. Imagina você engravatado. Eu era muito criança, tipo, eu comecei com 17 anos. Mas foi um emprego que realmente conseguiu me trazer diversas outras coisas que eu não tinha adquirido ao longo da vida. Como, por exemplo, lá tinha treinamentos muito rigorosos naquela época para falar de marketing pessoal, técnicas de persuasão, de negociação, trabalhar um pouco mais a comunicação, como você lida com sentimentos e e-mails, né? Isso eu uso muito pra vida até hoje. Sentimentos e e-mails? Sentimentos e e-mails. Por exemplo, a gente não deve ter interpretações em mensagens de texto que as pessoas têm, né? Então, a depender da forma como escreve. Né? Não, é porque, por exemplo, eu escrevo um e-mail, mas de repente pode parecer que eu estou sendo frio, mas não, é só uma escrita ali. Então, tem toda essa interpretação também pra você utilizar de toda e qualquer ferramenta de comunicação ao seu favor. Claro. Então, de repente, a pessoa não está sendo grossa, é a sua interpretação, ou, sabe? Nossa, gostei disso aí, acho que eu preciso. Cara, eu acho todo mundo na real. Porque é isso, assim, e a função de um e-mail, mensagem de textos, é ser objetivo e realmente conseguir chegar onde você quer, né? Claro. Seja, enfim, com uma solicitação, enfim. A mensagem precisa ser passada. A mensagem precisa ser passada, independentemente de qualquer sentimento, sabe? Sim, deixa um pouco de lado, assim. Então, ali naquela época, eu já aprendia todas essas coisas, enfim. A empresa, ela tinha um mega investimento nos funcionários, mas obviamente não nasci pra fazer isso. Então, acho que lá pros meus 19 anos, eu saí dessa empresa e aí foi onde eu comecei a trabalhar com diversas outras coisas. É muito interessante isso, porque em um período de 1 ano e meio, 2, eu fui garçom, barman, atendente de shopping, de quiosque, diversas coisas, assim. Já trabalhei com muita coisa mesmo, antes de chegar na querida publicidade. Então,
essa foi a minha primeira oportunidade. E aí, depois disso, eu comecei a me apaixonar um pouco mais pelos segmentos. Então, ali naquela época, eu trabalhava com comunicação. Então, o que eu fazia, sim, tinha um pouco de publicidade, tinha um pouco de áudio e vídeo, mas era muito mais comunicação e como a gente trabalhava algumas linguagens para alguns clientes. Depois eu queria conhecer um pouco mais como produzir um filme, como produzir uma trilha, como produzir um projeto, enfim, existem milhões de variáveis e eu acho que ao longo desse período eu pude experimentar um pouquinho de cada uma delas. Legal, que legal. E a Matilda era uma agência. A Matilda era uma agência de comunicação. Ah, legal. Era um hub também cultural. Era uma casa maravilhosa, gigante que tinha no Higienópolis. Então, durante o dia, ela acontecia em formato de agência, onde a gente tinha ali toda uma equipe de criação, produção, planejamento, para fazerem as coisas acontecerem. Legal. E durante a noite, em outros momentos, também era um espaço cultural. Então, artistas poderiam expor obras, Nossa, muito criar legal. projetos, utilizar da casa, tinha uma excelente estrutura, para poder viabilizar suas obras. A Matilda realmente foi um divisor de água na vida de muitos profissionais, assim. Tenho muitos amigos que conheci na época, que hoje também estão voando. E assim como eu tiver uma primeira oportunidade, isso foi incrível, porque era tudo que, por exemplo, eu precisava. Uma primeira oportunidade para mostrar como eu poderia conduzir e fazer algumas coisas. Hoje em dia não existe mais a agência, mas que eu pena. acho que pena, mas é isso, assim, acho que encerrou também um momento muito legal, tá todo mundo muito feliz e todo mundo pôde absorver, acho que o máximo de conhecimento ali e bagagem pessoal e profissional. Que legal, Gabi. Pra quem não sabe, uma agência de comunicação, ela é quase como uma agência de PR, né? De Total. relações públicas. E faz um trabalho de divulgação, que acaba que não é necessariamente uma agência de publicidade, né? Que às vezes acaba sendo um foco aqui do podcast. Mas Exatamente. que é muito legal, porque todo mundo tem o PR ou, né, algo de relação pública envolvido no trabalho que faz. Que também é um Total. assunto super legal da gente falar. Sim. Mas aí, como que foi depois disso? Aí de lá, você ficou até o fim? Até fechar ou não? Você recebeu uma proposta antes? Então, eu sempre tive muita. Ou melhor, eu sempre fiz boas relações com as pessoas que eu trabalho. Inclusive, a gente já trabalhou juntos. Eu acabo trabalhando com muitas pessoas. E, por algum motivo, enfim, eu consigo entregar um bom trabalho também. Então, eu saí da agência antes dela encerrar. Legal. Mas, enquanto ela não fechou, eu também fazia projetos com eles quando eu podia. Adorei, Matilda. Oi, desculpa. Adorei o nome, Matilda. Matilda.mai, super bacana. A linguagem estética é muito legal também. Mas, obviamente, precisava conhecer conhecer mais coisas, enfim. Muito novo. Hoje eu tenho 28 anos, ainda sou novo. Mas na época eu acho que precisava realmente mergulhar um pouco mais nesse mar de intensidade que é essa publicidade. E aí eu recebi uma proposta da Mari Pinheiro, que é maravilhosa, inclusive. Ela era head de atendimento lá da Delica. Sim, trabalhei com a Mari. A Mari foi maravilhosa. Já trabalhou com ela? Já. Ela é maravilhosa. Ela queria quebrar um pouco desses estereótipos do mercado. Então, quando ela buscou um assistente pra ela na época, ela não queria que fosse mais do mesmo. E o mais do mesmo, pra quem não conhece na publicidade, no audiovisual, é sobrinho do dono, o sobrinho do primo do dono, e assim vai indo. Então ela queria furar um pouco essa bolha e realmente trazer pessoas que ela acreditava e que precisavam daquela oportunidade também pra continuar avançando. E que tinha de fato um potencial de se desenvolver ali, né, Gabi? Que eu Total. acho que provavelmente foi o que ela viu em você, né? Total. Porque às vezes é isso, né? Por ser um ambiente em que a gente acaba tendo que trabalhar com pessoas que é o filho do dono, o filho do tio, do dono, do primo. Não necessariamente essa pessoa, ela tá afim ou quer trabalhar, ou quer fazer aquilo, né? Exatamente. É óbvio que também pra essa pessoa é uma coisa que é uma oportunidade porque tá ali, mas não é. É muito diferente de quando a gente precisa mesmo e a gente fala, cara, eu quero, preciso, vou tornar disso uma puta oportunidade pra aprender. Então, imagino que a Mari é muito legal, cara. A Mari é muito legal. Ela é muito foda. E ela sempre deixou muito enfatizado isso, que ela queria furar um pouco a bolha. Que era sempre mais do mesmo e as pessoas não aproveitavam muito bem essa oportunidade. Isso é verdade. E aí, mais uma vez, recebi uma grande oportunidade e abracei com todas as forças. E aí, você foi pra Delica. Eu fui pra Delica, trabalhei com a Mari durante 6 meses. Ela, enfim, aí foi um período muito doido, porque era o início da pandemia. Eu lembro que a gente tava na sala, assim, no departamento, assim. E aí, o Mário chegou e disse, gente, 1 minuto de atenção. E a gente já fechou a tela, assim. E aí, era o início de tudo.
tem um vírus rolando, tal, a gente preza muito pela segurança de vocês, então a partir de amanhã todo mundo em casa, home office. E eu pensei, tipo, poxa, mas faz 2 anos que eu trabalho com isso, eu tô conhecendo as coisas agora, eu vou pra casa. Sim. Primeiro era muito encantador ir Bem pra a minha produtora. vez. Na minha vez, agora eu vou trabalhar de casa. Porque, de fato, assim, hoje em dia, obviamente, eu amo home office e eu sou 100% fechado com ele. Mas na época, a Delica tinha uma sala de cinema, tinham várias estruturas bacanas que realmente o dia a dia ali tornavam a experiência um pouco mais legal. Então eu fiquei um pouco chocado, mas foi legal também. Mas você viveu pouco presencial, você diz, no Eu vivi trabalho? pouquíssimo presencial no trabalho, né? Aquela coisa intensa, sabe? Que eu acho que você pode ter vivido um pouco mais. Aquele monte de reunião presencial, tá todo mundo numa sala e eu vivi isso um pouco menos. Hoje eu penso que assim, sim, é muito foda o home office. De fato, pra gente que às vezes não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, não tem dia. É muito bom você estar na sua casa minimamente pra poder ficar à vontade, ou se organizar, ou fazer coisas do dia a dia que a gente precisa organizar na nossa casa. E aí é bom que você tá ali e vai se organizando e fazendo. Mas por um outro lado, eu sinto falta do presencial. Você sente? Eu sinto. Eu acho que eu consegui já colocar o presencial em um lugar no meu coração, que é quando eu vou filmar. Ou Sim. pré-produzir. Então, isso pra mim já é o suficiente. E eu, ultimamente, tenho filmado pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então já tá ótimo sair de casa 2 a 3 vezes por semana. E já é pra uma Então abertura você tá de câmera, filmando então tá. muito, Gá. Sim, eu tô. A gente vai chegar Vai lá. chegar lá. A gente vai chegar lá. Bom, Mas é então isso, tá, depois da pandemia, Delica, Aí você falou, beleza, vai todo mundo pra casa. vai todo mundo pra casa. E aí? É um período em casa, mas enfim, acho que você lembra um pouco, a época foi conturbada, né? Foi 50% das pessoas deixaram de trabalhar. Sim. As outras 50% que ficaram tiveram salários reduzidos. Então, pra mim era um momento muito de experiência e de novas descobertas. A Mari tinha ido pra um outro país pra poder cuidar da família dela, da vida dela. E aí foi que eu vi a oportunidade também de buscar outras coisas. Mas ainda fiquei com a Delica pelo menos uns 6 meses. Num outro setor. Aí eu já era assistente de coordenação na época. E aí eu deixei a Delica pra fazer outras coisas. Recebi uma proposta pra poder fazer produção em uma série. E na época era muito novidade também pra mim. Uma série? Mas eu fiz 50% dela. Tá. Eu fiz a Mas é pré-produção, depois totalmente acabei recebendo diferente uma da outra proposta. publicidade. É completamente diferente. Mas ali eu recebi diversas propostas pra fazerem coisas. Depois dessa série eu acabei não seguindo, mas eu entendi que, como na pandemia, principalmente em casa, eu conseguiria ser um excelente freelancer. E aí foi aí que as coisas começaram a fazer muito mais sentido na minha vida. Legal, Então, Gabi. depois da Delica, eu passei em uma produtora de áudio, trabalhei na Mugshot. Depois da Mugshot, eu trabalhei em diversos freelas para outras produtoras, então trabalhei já na Associados. Putz, é que agora, lembrando o nome, assim, é um pouco difícil. Mas você também fez bastante em agência, na verdade. Eu lembro, óbvio que a gente trabalhou com Preta Lab numa produção, mas eu lembro depois que eu te vi muito em freelas em agências, né? Então, Total. Cakeway, Gana, África. Já fui pra África também. Foi um pouco depois desse período, porque depois dele que eu queria realmente aprender coisas. Sim. Antes de chegar nesses lugares. Exato. Pra conseguir chegar e realmente deixar e pegar um pouco de bagagem também. E Então, o freela te proporcionou. o freela me proporcionou exatamente isso. Mas é legal você falar isso, Gabi, porque assim, óbvio que a pandemia, ela foi um momento que a gente teve, de fato, cortes e as pessoas ficaram sem os seus trabalhos, mas ainda assim, as produtoras, acho que as produtoras não, né, mas as agências ainda tinham que entregar um trabalho, ainda tinham um trabalho a desenvolver, e eles precisavam ainda de pessoas. Ainda tinha uma necessidade de ter pessoas, apesar de não ter ali no planejamento deles aprovado um departamento de 20 pessoas, agora eram 10, eles ainda precisavam de pessoas, né? Total. E aí, eu acho que foi a pandemia que destravou essa parte de freelas, assim, proporcionou… porque eu sinto que a mentalidade, a gente tinha no Brasil, pelo menos, uma mentalidade muito assim…
A gente só chama um freela se for pra fazer, sei lá, alguma coisa em último momento, em última instância. Então, se você precisa de uma pessoa no seu departamento, você entrevista e você contrata. Você não faz um freela, porque, o freela não é comprometido, porque o freela não entrega, porque tinha um preconceito até, eu acho, que com essa função do freelancer. E a pandemia fez com que, assim, cara, a gente precisa, então a gente vai ter que se abrir pra isso. E ao mesmo tempo, como as pessoas viram essa oportunidade, elas também se profissionalizaram, vamos dizer assim, mais nessa profissão freela. Total. Né? É Tem até a freelanceria agora, né? A freelanceria. Cara, é muito legal essa ideia de Porque não surgiu antes, né? Esses Exato. fóruns onde a gente consegue se conectar Exato. e criar soluções. Porque é sobre isso. E ao mesmo tempo, por que não você ter uma vida de freela mesmo, né? A produção, a maioria das pessoas são freelancers. Quando a gente faz uma produção, a gente junta um monte de freelancer, faz aquele projeto, entrega e acabou. É isso mesmo. Então, assim, pra gente da produção, isso não era uma questão, né? A gente lida melhor com o freelancer. Sim. Mas as agências, eu sentia que não muito. Não muito, e também acho que entra muito num lugar de respeito, né? Talvez o freelancer ele não era tão respeitado. Isso é verdade, não era mesmo. Não era mesmo, né? Eu tenho essa sensação um pouco até hoje, porque em alguns lugares que eu vou, as pessoas… mas como que é não ficar parado? Tipo, não, mas eu não tô parado, eu trabalho muito. Exato. Mas acontece, faz parte. Bom, e aí você passou em várias agências e produtoras, ficou freelando num período de quanto tempo? Então, até hoje, isso desde legal. 2000 eu entrei na Delic em 2020, até hoje. Pandemia foi 2019? Pandemia foi 2020, acho. Fevereiro, março de 2020, algo assim. Se eu puder esquecer, Se eu puder esquecer. Acho que a gente esqueceu um pouco. Mas foi ótimo também, porque foi um momento que eu queria também me profissionalizar um pouco mais. Então, hoje em dia, eu tenho domínio de Photoshop, Illustrator, em diversas outras coisas que eu pude graças à pandemia. Mas pós esses períodos incríveis de Matilda e Delica, eu realmente abracei uma onda de freelas. Então, eu fui convidado para trabalhar na Motorola, que era um cliente que eu atendia sempre na Matilda. A gente tinha Motorola há muitos anos. Eles trocaram de agência, então precisavam de alguém para fazer interface com a nova agência e manter a mesma linguagem dos conteúdos. Então ali foi um período que em 2 anos eu fui analista de marketing para clientes, trabalhei em produtoras de áudio, de imagem, agências de comunicação. E aí realmente foi um mix de muita coisa em alguns anos. E até que eu já estava um pouco mais profissionalizado, já tinha muito mais bagagem. Eu conseguia entregar projetos por período. E aí que eu comecei a realmente me entregar e abraçar agências maiores. Então, acho que eu nem lembro a ordem cronológica, mas foi basicamente galeria. Depois de lá, eu fui pra Kikiway, liderei a primeira campanha de Uber Flash no Brasil. A gente entregou alguns Out of Homes e uma plataforma. Foi minha primeira experiência fazer uma plataforma também, super legal. É outra coisa também. É outra coisa. Não, total. E raramente a gente pega projetos onde a gente tem essa demanda de entregar… tecnologia. Exato. Outro asset à parte, além de uma foto filme, né? E aí de lá, eu fui… Depois da Kikiway… Gente, muita coisa. Mas depois da Kikiway, eu viajei por um período… Exato, viajei por um período pra poder praticar um pouco mais de inglês. Nunca estudei inglês também por falta de oportunidade, mas eu sempre gostei muito. E toda vez que eu viajava, eu tentava ficar um período fora do Brasil justamente para poder aprender um pouco mais. Então eu consegui voltar com um inglês maravilhoso, já era avançado, mas ainda assim precisava de um pouco mais de melhoria. Mas já era suficiente para… vivência um pouco, talvez, né? Total, mas já era suficiente para trabalhar, por exemplo, na África. Então lá eu fui contratado como produtor de rádio e TV pleno, mas também eles possuíam alguns hubs internos, que é a Masai, a Mosaico, algumas produtoras fazem parte da agência. Então eu atendia os clientes da agência como produtor de rádio e TV, mas também atendia as demandas das produtoras como um coordenador de produção. Então, eu vivi por 8 meses nessa rotina intensa. E aí foi onde realmente eu falei, puxa, isso aqui não é pra amadores. É muito cansativo, é muito puxado. Pra você ter uma ideia, eu tinha macetes pra dormir um pouco mais. Então, eu morava um pouco longe da agência. Assim? Total, porque assim, justamente por atender todas essas demandas, às vezes eu filmava 4 vezes na semana, assim. Ou todos os dias eu tinha um set, porque esses hubs também tinham um estúdio. Então, ou claro, seja, tudo 100% viabilizado. Um set, às vezes, de foto, um set, às vezes, não necessariamente de um filme. Porque o que acontece? Existem muitas urgências, né? Na verdade, sempre existiram, tudo é pra ontem. Mas também existem… Piorou. Algumas urgências em relação a planejamento no geral.
Então, preciso produzir uma foto desse mockup pra uma ação amanhã. Putz, até aprovar um custo e tal. Então o hub Sim. interno às vezes ajuda. A gente tem um hub aqui que faz. E aí viabilizam muito mais fácil algumas coisas. Mas aí a gente trabalha um pouco mais também. Então meus macetes eram simplesmente, eu tinha uma almofada de pescoço. Eu colocava na mochila com várias roupas. E como eu ia e voltava de táxi todos os dias pra casa, muito trânsito, São Paulo, Soninho. dormia. Então eu dormia ao ir e voltar pra agência. E é muito legal, Ai, porque eu já Gabi, pegava amo. o ritmo, assim, tipo, eu cinto, aí tiro a parte dele pra cá, pra deitar aqui. E fluía super bem. E aí com isso eu aprendi outros macetes também, tipo, como dormir mais, como conseguir, por exemplo, não fazer nada, ou fazer alguma coisa. E aí a África realmente me ensinou a Eu pegar o game amo. das coisas, porque ali realmente é um lugar que me abriu muitas portas, mas teve um custo. Eu trabalhei muito ali. Mas, ô Gá, me conta uma coisa. Em que momento você começou na parte social de. A gente vai voltar um pouco a falar disso, mas da produção preta, que momento você fundou o Preta Lab? Porque foi também entre esse período de Delica e. Ou foi antes? Foi antes. Esse foi antes. Por Ah, quê? Agora a gente precisa falar de algo que realmente é super necessário. O mercado, infelizmente, ele é muito excludente para algumas pessoas. Então, eu e os meus amigos, não sei, ou melhor, já ouvi falar do Instituto Criar de Cinema, TV e outras mídias. super. Então, eu tenho muitos amigos de lá. Eu fiz parte desse núcleo durante alguns anos. Então, conhecendo todas as pessoas lá, todo mundo tinha a mesma vontade de realmente fazer cinema, publicidade, trabalhar com coisas. E na minha cabeça eu não me via fazendo isso sem toda essa capacitação, faculdade, graduação. Mas a gente tinha muita força de vontade e a gente tinha muitos domínios técnicos também para poder fazer aquilo acontecer. Claro. Então a gente criou Produção Preta justamente para viabilizar essas coisas. Porque o Instituto Criar, ele é um mega lugar, não sei se já foi lá, mas ele Eu nunca possui. fui, mas já conversei com as meninas pra, né, obviamente, fazer parcerias e tudo Aham. mais. Eu acho incrível o projeto. Total. Mas nunca fui, mas tenho muita vontade de ir. Eles têm uma puta Uma estrutura. puta estrutura. Eu te levo lá pra conhecer. É uma Ai, mega quero. estrutura de verdade, assim. Então, eles têm diversos estúdios, alguns até com uma estrutura semelhante a um estúdio de TV, com grid no teto, tudo que você Nossa, que precisa. irado. Muito irado. Eles possuem uma ilha de pós-produção e na época, isso em 2016, 17, tinham pelo menos uns 60 computadores pra galera estudar. Ou seja, realmente um grande núcleo pra poder formar pessoas para o audiovisual. Então ali a gente aproveitou que tinha essa estrutura para poder criar um coletivo para se fortalecer no meio desse segmento. Então a gente criava shootings autorais, filminhos autorais. A gente tava sempre pensando em formas de, tipo, vamos criar alguma coisa? Vamos. Então criar, cedia equipamentos, cedia espaços, cedia tudo que a gente precisava. Era o nosso maior apoio naquele momento. Então, Produção Preta, ele surgiu antes de tudo isso, antes de qualquer oportunidade que eu tinha, até para que eu Nesse pudesse. encontro. Exato. Nesse encontro do CRA. Até para Legal, que eu Gá. pudesse, assim, aprender um pouco mais. Até porque, mais uma claquete muito importante. Eu acho que a gente tem que dividir as informações. E por muito tempo eu tive pessoas que realmente pegaram na minha mão e falaram. Desculpa, pegaram na minha mão e falaram. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, vou te mostrar como faz, conte comigo. E isso é essencial, porque hoje eu sei muita coisa graças a essas pessoas. Então, na época, a gente não tinha essas mesmas fontes de informações. Então, com Produção Preta, a gente acabou. De certa forma, a gente fazia as coisas acontecerem, tipo, Vocês por conta foram, né? própria, exatamente. Coragem, vamos lá. Exatamente. Cara e coragem foram. Sim. E aí, na época da Delica, eu entendi que o Produção Preta ele ficou muito mais um lugar social, porque ao longo desse período a gente desenvolvia cases para poder solucionar problemas da humanidade, digamos assim. E aí, nosso primeiro grande case foi junto com a Viração, que é uma organização brasileira que trabalha com projetos sociais também. E como que foi esse projeto? Cara, foi muito legal, porque eles eram em parceria com a ONU, com a Unicef Brasil e outras organizações. Que Ele irado. tinha um nível mundial. Então, em todo mundo, eram levantadas questões para a época, né? E a nossa questão da época era a integração do jovem em situação de vulnerabilidade social, periférico,
do ensino médio para o mercado de trabalho. O que acontecia naquele período, porque muitas pessoas não conseguiam, enfim, empregos e diversas outras questões naquela época. A gente debatia muito sobre isso, porque os gráficos eram absurdos, continuam sendo, né? É isso que eu ia falar. As pessoas pretas e marginalizadas, mais periféricas, infelizmente, não possuem muitas oportunidades. Então, por que que isso acontece? A gente passou um tempo estudando, a gente entendeu. Aí foi onde eu comecei a usar, tipo, eu faço isso sempre. Me utilizar como exemplo. Pensei, por que que eu não me tornei um produtor antes? Porque eu não sabia que isso existia. Então a gente criou um curso onde a gente leva para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eles aprendem o que é o audiovisual ao longo de algumas semanas, isso todas as áreas dele. Então, foto, áudio, vídeo, direção de arte, Produção, coordenação. todas as áreas mesmo. Que legal, Gá. Pra poder trazer o start putz, eu acho que eu realmente tenho vocação pra fazer outras coisas. Eu digo isso porque até os meus 20 anos de idade eu jurava que sucesso era, sei lá, me formar em administração, utilizar terno e gravata e. Mas não, imagina, tipo, se as pessoas soubessem que elas podem ser manicure, cabeleireira de famosos e para produções, a vida muda, sabe? De fato, muda muito. Então, esse projeto, ele foi tão rentável na época, a gente conseguiu levar essa semente para muitos jovens, que hoje em dia, inclusive, querem muito seguir esse caminho, descobriram mais cedo que podem ter essa vocação. E na época, a gente ficou em 5º lugar mundialmente, como um projeto que realmente trouxe soluções efetivas. A gente chegou a concorrer a um prêmio muito legal na época, que eu acho que era $30 mil. Mas não rolou porque o mundo é muito grande, então tinha outras problemáticas. Se eu não me engano, foi um projeto da Índia que acabou levando esse prêmio principal. Mas a gente conseguiu, através desse case, também desenvolver uma solução para um problema da humanidade. E também, ao longo disso, espalhar essa mensagem para outros jovens. Então, a Produção Preta vem muito nesse lugar educacional, sabe? Eu não vou chamar de ONG porque eu não gosto muito, mas com certeza uma organização que pensa em outras pessoas. E depois disso a gente fez diversos outros cases e dentro deles tendas que ficaram na rua por muitos meses, alimentando desde café da manhã, almoço, café da tarde, equipamento de EPI para pessoas em situação de vulnerabilidade no auge da pandemia. Além disso também, a gente, no auge da pandemia também, porque é isso, né? Tipo, a gente queria muito ajudar, lembra? Sim. Fazer coisas e, nossa, vamos mudar nossa rotina, a gente não faz nada por ninguém. E eu acho que também a pandemia nos despertou uma consciência maior do outro. Total. Teve gente que se tornou o oposto, que olhou pra si, virou, é só sobre mim e a minha família, ou essas pessoas aqui. E teve muita gente que falou, não, calma, peraí. Somos um todo, somos muitos. Todos precisam. Agora é a hora da gente se dar a mão e se ajudar. Exatamente. Né? Então, assim. Muito isso. É isso. A gente via o quanto de gente que não tinha condição de ficar comprando máscara descartável. E também a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas e não conseguiam manter as suas próprias contas e rotina dentro de casa, né? E aí, só pra fechar esse contexto social, eu acho que é interessantíssimo dar nome a algumas pessoas. Muito obrigado, Luzinha Noleto, que é uma mulher incrível que, no auge da pandemia, pensava em todas essas soluções para poder realmente atingir vidas. E eram umas ideias muito maravilhosas, como por exemplo, tudo fechou, todo mundo tá em casa, e esses estoques de produtos e coisas, pra onde vão? As coisas vão vencer, vão estragar. Ela fazia esses questionamentos, né? Então ela juntou muitas marcas de cosméticos, vocês estão parados, fazendo nada, estoque parado. Vamos doar todo esse estoque para profissionais que estão na linha de frente? Dito e feito. Mais uma outra grande ação super legal também, que o Produção Preta organizou. A gente fez, acho que, entrega de mais de 10 mil kits de autocuidado mesmo. Porque na época, só médicos, enfermeiros e pessoas da área estavam ali lidando com a situação de forma real, assim. Dando a vida ali. Pensar. Exatamente, não eu também. Foi cruel, real, assim. E aí a gente entrou em contato com o máximo de hospitais possíveis para poder levar esse mimo. Então foi muito legal. Muitas marcas puderam apoiar, muitas marcas grandes. E foi uma ação, assim, muito bacana. E ali eu entendi que o Produção Preta, ele serve para poder auxiliar e ajudar pessoas. Criar outros imaginários, outras narrativas. E aí ele teve alguns irmãos ao longo da vida. Eu acho que é isso. E me conta uma coisa, e o Preta Lab? O Produção Preta Lab é irmão do Produção Preta, exatamente. Por quê?
como a Produção Preta ele ficou muito no lugar educacional, é muito mais difícil você fazer com que a imagem da empresa, ou melhor, a imagem do projeto, ela tenha exatamente o que você queira. Então, obviamente, eu queria um projeto que pudesse ajudar as pessoas, empregar pessoas, gerar oportunidades. Mas não é bem assim, né? Uma vez que ele é voltado pro social, as oportunidades vão estar muito voltadas ao social. Então, eu preferi separar as coisas. Tá tudo bem, ele tá ali. Acabou acontecendo um pouco desse jeito também, né? Total. Foi o que foi. Eu digo às vezes que assim, a gente se organiza e fala assim, não, eu vou fazer isso desse jeito, e tem o sonho, mas tem a realidade. Tem a realidade. E a realidade foi que acabou se tornando uma coisa social e ótimo, excelente. E ótimo, eu acho incrível na realidade, porque através disso eu consigo, ainda mais agora que eu consegui me envolver muito mais na publicidade, e perceber também o quão maldoso e o quão problemático é estar inserido nesse espaço, é ter algo saudável lá atrás para poder fazer também. Então, o Produção Preta ficou muito no lugar social e claro que depois daquele case a gente fez muitos outros. Então, a gente ainda continua num lugar de capacitação e integração do jovem profissional negro no mercado de trabalho. Essa é a mensagem. Irado. E aí, o Produção Preta Lab é o irmão para poder realmente abraçar as oportunidades publicitárias. E aí, com isso, gerar as primeiras oportunidades da galera que estão passando ali pelo Produção Preta. Então, eles se complementam de uma forma impecável. Só que um tem uma finalidade muito mais publicitária. Ou melhor, tem uma finalidade de trazer soluções para diversidade e inclusão pautadas em marca e produto. Acho que é isso. Enquanto um outro já traz soluções pautadas para a humanidade mesmo, sabe? Sem qualquer tipo de troca, digamos assim. E como que é pra gente trabalhar com Preta Lab, por exemplo? É uma produtora? Eu chamo de Produção Preta Lab por conta de lab de laboratório. Sim, então. Mas assim, é algo que… existe esse laboratório que é complementar ao Produção Preta. Mas como que funcionaria na prática, por exemplo? Temos um trabalho. Pode ser em parceria com uma produtora? Ou vocês assumiriam toda a produção? Ou como que poderia ser feito, assim? Olha, eu acredito muito em toda e qualquer forma de viabilização, digamos assim. Então, com certeza, toda e qualquer oportunidade a gente abraça na medida do possível. Claro que hoje, após algumas experiências, a gente, né, sabe como conduzir alguns processos. Então é muito relativo, eu acho que dividir uma produção com alguma outra produtora, mas facilmente a gente poderia fazer isso. Mas eu vou ser bem sincero. Eu tô perguntando porque na nossa experiência, a gente fez uma produção que na época era Massai, que é uma produtora, né, interna na África, com a parceria do Preta Lab e com a Glu, que era a Anne como diretora, maravilhosona. Então, tô perguntando mesmo pra entender e poder esclarecer isso, porque por ser também um laboratório, não significa que vocês não façam uma produção totalmente do começo ao fim. Assim como essa produção, por exemplo, obviamente ela tem esse outro braço que é a Massai. Na época foi a Massai, isso mesmo. Foi a Lê, exatamente. Mas por quê? Porque eu acho que… Vou só dar um mini spoiler, mas é uma pergunta que eu até tô deixando pro final, assim… Mas era um negócio de outro mundo, aquele projeto, assim. Era assim, algo absurdamente de outro mundo. Em muitos quesitos, questões, logo eu trago isso. Mas foi muito, muito puxado, assim, muito doido. Porém, todas aquelas 120 pessoas que você viu trabalhando no set eram 100% do Produção Preta. Exatamente. Então a Massai, ela fez a pós-produção do projeto apenas. Perfeito. E, obviamente, ela entrou ali com uma estrutura, porque o Produção Preta, na época, acho que era o primeiro ano, a gente não tinha milhões de cadastros e milhões de produtoras, ou melhor, de locadoras. Então, a Massai entrou para viabilizar um pouco o projeto. Óbvio que eles assinam com a gente, mas toda a estética… Todos os profissionais, toda a produção executiva. Exatamente. Eu lembro disso, Gá. Não, eu tô falando isso porque acho que também era uma coisa muito experimental na época, era tudo muito novo. Não sei se pelo Preta Lab, mas eu digo pela Massai, a Lê, a Glu. E aí toda a parceria que a gente teve com a Lê, foi tudo via a Lê. Exato. Então, pra mim, foi um processo diferente. Óbvio que a Glu era também uma proposta diferente. Incrível, por sinal. Mas a gente não foi direto e trabalhou
sonho juntos, Não, entendeu? Mas a gente vai meio fazer que isso agora. puxando. Exatamente, vamos super. A gente foi meio que puxando assim uns aos outros e criando um ecossistema maravilhoso. Exato. Mas eu também, inclusive, é importante dizer que a Alessarilha é uma grande amiga nossa. Maravilhosa. Ela é uma mentora pra mim, assim, da vida. Eu acho que eu tenho, melhor, 60% do meu portfólio hoje, com certeza é por conta dela. Por que que eu digo isso? Porque ela teve esse cuidado de entender que a gente tava num primeiro ano ali, era muitas Exato, uma coisas coisa ainda experimentais. experimental. Exatamente. Então ela E se comigo preocupou também. muito. Ai, que legal. Ela se preocupou muito no meu ponto de vista. Então foi incrível a gente poder startar aquela produção, tendo um aporte ali da África, da Maasai. Enfim, pra gente manter também uma linguagem de algo muito foda, sabe? A gente precisava entregar algo muito foda. Os nossos criativos, na época, eu trabalhei na África depois, né? Cara, eu percebi que no projeto que a gente fez, a gente trabalhou com os mais exigentes ali na época, sabe? Eram umas exigências, assim, absurdas, mas pra poder deixar o projeto, o filme lindo. E realmente ficou muito lindo. Ficou. Você gosta? Eu amo, eu adoro. No começo eu fiquei um pouco traumatizado, mas depois eu Então, falei, cara, acho lindo. Eu fiquei traumatizada porque a gente passou uns perrengues. Eu não sei se é a história que você vai contar, não sei se vou dar spoiler. Envolve um pouco disso, com certeza. Então tá, então não vou falar, mas teve. Teve muitos. Teve muitos perrengues. Muitos. Esse projeto me deixou uma dívida de 67 mil reais. Ah, coisa boa. Coisa boa. Legal. Legal, mas muito tá bom. tudo certo, já quitei, gente, tá bom? Tá tudo maravilhoso. Viu, gente? Fica ligado aí com o que vocês pedem. Não, mas. Não, eu falo isso brincando, mas faz parte, gente. Faz super parte mesmo. E também a gente. Eu tô mandando pra vocês aí depois o meu Pix. Então, minha vontade era que. Eu até falei, gente, vamos fazer tudo em 4K na época, né? Vamos fazer em 4K da melhor maneira possível. Vai que eles queiram veicular na TV. A gente recupera o tempo perdido aí. Mas não, tá tudo certo. E eu também digo isso com muita segurança, porque eu lembro claramente de. O diretor de produção olhou pra mim e disse: a gente vai estourar feio. Eu falei. Tudo bem, vamos entregar algo muito bonito, não importa. Quero algo lindo. Entrega, depois eu resolvo isso. Pelo menos ficou lindo, Mas eu acho que a produção também é um pouco sobre escolhas e como todo o processo de todo produtor, eu acho que faz parte a gente também fazer escolhas e tentativa e erro, tentativa e acerto. Total, porque eu não, assim, eu não ia limitar as coisas que já estavam limitadas e a troco de quê? Sabe, logo agora, na minha primeira experiência, eu vou deixar de entregar um fundo fotográfico de 30 metros quadrados, porque não, eu vou entregar. A minha história Na minha experiência vai ser exatamente, vai ser boa, sabe? Custe o que custar. E realmente. Mas, Gá, e aí como que é o casting? Super. Pra gente, porque a gente já tá chegando na reta final e a gente não falou disso. Mais um irmãozinho aí. Mais um irmãozinho. Desde a Matilda eu produzia casting, porque a gente trabalhava com conteúdo. E você sabe que quando é conteúdo, assim, é tudo muito mais guerrilha. É um videomaker que vai filmar, editar. E ele, na época, a gente, por exemplo, trabalhava muito pra Motorola. Eles tinham um blog chamado Hello Moto, então imagina. Pauta pra aquele blog semanalmente. Criando ali conteúdo. Então ali eu já tinha uma vocação pra fazer casting, porque toda semana eu contratava algumas modelos já que eu tinha que selecionar, porque na época o cachê era um pouco mais baixo, enfim, era uma outra realidade. E já existia, né, essa coisa de influenciadores em que era 2018, já existia, 2019? 2018, já existiam super, já. E ali foi quando realmente começou acho que hoje em dia tem muito mais. Sim. E muito mais fácil até você. Enfim, acessar essas pessoas, achar. Hoje em dia, sei lá, eu vejo pessoas no Freelanceria. Gente, eu preciso de influencers que falam sobre faculdade. E tem. Qualquer coisa vai ter. Mas na época não, era um pouco mais nichado ainda assim. Eram mais gamers, influenciadores maiores, que estavam sempre em eventos, legal. festas, lançamentos. Era quase uma celebridade, quase né? uma celebridade. É o caminho pra uma, né? Eu amo. Mas dali eu já tinha vocação pra produzir casting. E aí, conforme eu fui abraçando oportunidades de produção preta, Lab, eu me vi realmente rentabilizando os projetos 100% dentro do meu ecossistema. Então, mais uma experiência da gente com a Azul. A gente, não sei se você lembra, mas aquele casting a gente precisava encontrar uma mulher que tinha superado o câncer. Eu lembro. E eu recebi esse briefing na sexta, e a gente tinha que fazer um teste de VT com essa pessoa na segunda. É isso que eu falo, domingo. Então, num final de semana, eu encontrei 10 mulheres que tinham superado um câncer. Aí eu falei, poxa, eu sou muito bom com pesquisa. E desde a Matilda, como eu precisava viabilizar modelos e atores para pautas menores, eu tinha que fazer uma curadoria de contra-agentes. Desculpa.
de ir contra as agências. Não contra, né? Mas não, Ah, não, não, não ir pelas exatamente. agências porque encarece muito mais o projeto, enfim. Então tinha que achar pessoas bonitas que tivessem talento. Entrar lá, Facebook. Você lembra dos grupos do Facebook? E aí eu já usei muito, Eu tipo, lembro, casting. eles ainda existem, mas eu não uso Ainda mais. existem. Mas ao longo disso eu fui entendendo maneiras de trabalhar. Então eu fui criando parcerias com agências legais daqui de São Paulo, do Brasil, onde, independentemente do briefing que eu tenha, eu vou ter excelentes perfis. Então, hoje em dia a gente tem esse braço também voltado para pesquisa e produção de elenco. E é algo que eu gosto muito de fazer, assim, porque também ajuda a imprimir um pouco essa identidade da diversidade, da inclusão, né? Os meus casts são 100% diversos. Se abrirem um portfólio agora, vão encontrar desde crianças a idosos, a PCDs e pessoas de toda e qualquer raça possível. Então, mais um projeto que eu tenho muito orgulho. Muito E mais um massa. braço do Produção Preta. Por que tantos braços? Porque é necessário, gente. São nichos e fluxos diferentes, né? Ah, e é isso. O Produção Preta eu vejo muito como um organismo muito vivo. Uhum. E ele tem essa parte social, mas ele também traz ali muita coisa que se retroalimenta. Então, assim, pô, que legal. Então, vamos levar essa galera que tá saindo daqui, que a gente tá dando pra eles, né, todo o suporte de educação e, de fato, experimentar um set, vivenciar um set, colocar em Total. prática, né? Total. Aí, assim, pô, cadê a diversidade no cast? Então, Cadê? Tá vamos aqui trazer. também. Porque é isso, né? É. Tipo, e aí vocês vão fazendo esse ecossistema. Mas sabe que a gente gerava dados também, né, sobre isso. Que Por exemplo, aquele projeto que a gente fez, eu vou utilizar muito ele como case, porque você estava lá e eu adoro poder falar é verdade, gente, eu amo esse momento. Mas, por exemplo, ali a gente teve 95% da equipe composta por pessoas pretas, uma lembro. diretora mulher muito foda. E aí, se a gente for olhar outros números, cara, eu realmente tô dando aulas de como fazer isso na prática. E eu já mostrei que é possível. Então, por isso que hoje em dia eu também tenho até uma certa postura. Entender como receber essas demandas, né? Você perguntou vocês topam colaborar? Depende muito, porque eu não vou associar todo esse trabalho que a gente tem feito, que é muito difícil, na real, fazer com que as pessoas, grandes marcas e empresas apostem na gente. Porque é isso, tô no início onde preciso de pessoas que acreditem. Eu, infelizmente, não cresci e não tenho ainda, inclusive tá super aberto, tá? A pessoas que investissem no projeto. A gente não tem um site legal, a gente não tem uma cartela de diretores como eu gostaria, mas da forma como eu consegui viabilizar sozinho, eu já acho muito foda, assim. Mas então a gente vai arrumar, né? Bora, me ajuda, Mar. Ajudo. Boa. Conta comigo. Porque, cara, tô de falando verdade, sério. eu também tô falando super sério, assim. O Produção Preta é muita cara, por exemplo, eu trabalhei na Gana recentemente. Foi incrível, um dos melhores projetos que eu já fiz na minha vida, assim. Foi a nível. Felipe é muito legal. Ai, Felipe, ele é super demais. Fê, quer levar o Produção Preta Lab pra Gana? Pode ser a produtora interna. Então, Olha! é isso, assim. Eu acho que ele tá muito num lugar onde ele pode ser um hub de algum outro lugar. E tá tudo bem se a gente só pautar a Ou de diversidade e muitos inclusão. lugares, porque eu sinto que é uma produtora muito necessária, assim, sabe? Total, eu também sinto. E de fato, assim, óbvio que seria incrível, né, que a Gana tivesse esse hub. Eu acho que tem espaço. Total. É a dica. Mas eu acho que também tem um lugar no mercado que a gente precisa. De, né, mais produção preta, mais Preta Lab, mais Total. Resende, o casting, sabe? De ter mais isso. Eu Sim. sinto falta disso, entendeu? Então, o recado tá dado. Tá dado. E só um disclaimer, eu citei a Gana porque seria o mundo ideal pra como um ecossistema. Imagina, uma produtora que pauta sim. diversidade dentro de uma agência pautando diversidade. Porque também tem muito disso, né? Até que momento também o nosso serviço, ele realmente é necessário? Ou isso é por conveniência, sabe? Tipo, então tem um pouco desse lugar também. Inclusive, a Gana é super parceira. A gente fez a nossa primeira grande abertura de câmera com eles. Ah, que A gente fez alguns filmezinhos pra Meta, na época, Facebook. E aí, eles super acreditaram na gente. Acreditam até hoje, isso é muito legal. Tipo, É importante. é importante trazer esse disclaimer, porque eles já são esse lugar onde apoiam muito o nosso trabalho. Mas eu acho que muitas outras pessoas podem olhar um pouco mais, sabe? Obrigado, Gá. Então a gente vai encerrar. E aí eu queria saber da sua história. Eu sempre pergunto.
Ontem a gente tava conversando e você falou: eu tenho uma história que você vai amar. Sim. Estou ansiosa por esse momento. Total. Então, queria que você me contasse uma história de uma produção que você passou aí. Tá pronta? Ai, não sei. Ai, sim, é a sua. É a nossa, na verdade. É a nossa. Cara, eu acho que eu tive muitas experiências, assim. Mas, no geral, nem todas muito positivas. Porque quando a gente presta serviço pra outras pessoas, onde a gente não tenha tanta intimidade, dá algum BO, aí você descobre quem é quem, né? Enfim, alguns tentam até caçar a sua cabeça. Então, por isso que eu vou trazer esse exemplo específico, porque eu acho leve e eu acho gostoso como um grande experimento, sabe? Uma grande experiência. Mas, em 2022, 2021, a gente produziu aquele filme pra Azul, né? Eu não lembro datas, eu sou péssima com datas. Total, mas assim, num resumo, a gente acho que aprovou numa quinta-feira pra rodar numa terça. Foi uma Durante loucura. esses 5 dias, incluso 2 deles final de semana, a gente precisou imprimir um fundo fotográfico de 30 metros quadrados. A gente precisou encontrar uma mulher que tinha superado o câncer. Porque era sobre isso. E ela ainda tinha que ter disposição pra pular em cima de uma cama elástica. Não, e aí além de tudo isso, todo o cronograma, assim. Naquele momento eu falei, você tá pronto sim, cara, tá tudo certo, você tá muito pronto. Porque foi insano, assim, a gente passou muitos dias pré-produzindo, porque a gente tinha apenas 5 dias pra entregar um filme. 5 dias pra entregar um filme. E dentro dessas complexidades, um fundo fotográfico de 30 metros quadrados pra que a personagem principal conseguisse pular em cima de uma cama elástica e dar uma sensação. Pode ir, vai que vai. E dar uma sensação de céu. Inclusive, ela acabou deslocando o ombro, né, na filmagem. Mas não, tá tudo certo, porque a gente tinha ali. Tinha não, equipe. tinha uma super equipe, a gente tinha bombeiro, tinha paramédicos. Sim, Foi uma filmagem em 5 dias, uma filmagem super bem pensada. De tudo pra poderia poder ter dado conseguir- errado. E detalhe, ainda um teste de elenco no meio desses 5 dias. Lembra também desse teste de elenco? Que a gente levou uma cama elástica pra um outro estúdio pra poder ver as meninas como elas se Sim, que eles desenvolviam. pediram, legal, gostamos, mas a gente quer ver elas pulando. Dá tempo, não dava, mas a gente fez também. Então, assim, eu acho que essa foi uma grande que é melhor experiência. esquecer. Eu acho que essa foi uma grande experiência, assim, porque no final foi um projeto, foi um filme que ficou lindo. Ficou lindo. A equipe entregou demais, assim. Foi onde eu pude conhecer você, foi onde eu pude trabalhar com a Anne pela primeira vez também. A Anne é uma excelente diretora. Eu trabalhei também com ela no PP Lab em Sigu, sabe? Enfim, ela é muito poderosa. Ela é. E eu é acho foda. que, assim, eu prefiro deixar essa experiência que foi caótica na época, mas muito leve, assim, hoje, trazendo isso. E Depois de passar por outros caos. Total. E com outros muita caos. propriedade, né? Porque os outros caos eu deixo aí pra outras oportunidades. E assim, vamos ser sinceros, é o dia inteiro, é o tempo inteiro. Tudo é caos. Parece caos. que tudo é problema. Nada solução, sabe? Então. Foi uma produção muito legal, tenho saudades também. Foi legal porque foi isso, foi caótico, mas a gente se juntou ali e falou, fez dar certo, vamos. né? E lembra, deu muita coisa errada nesse caminho da impressão. O céu, metade ficou roxo, porque ele era tão grande. Exato, ele deu errado demais. A gente falava, meu Deus, é amanhã. E era E a Anne me ligava e falava, então, a gente vai filmar amanhã e o céu veio com a impressão errada. Ai, sim. E também ali foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu, como produtor executivo, pude liderar uma equipe de mais de 120 pessoas. E a gente tinha o E foi Fidel do seu também, jeito, lembra né? dele? Ai, sim. Ele foi o diretor. Ele era diretor de fotografia predileto da Anne, e ele veio do Rio pra ajudar a gente. Topou. Eu lembro até hoje, aquele estúdio gigante que a gente tava em um dos camarins lá, um dia antes, 9 da noite. Aí tava eu, ele, a Anne, o Eric, nosso diretor de produção na época. Aí a gente olhou um pro outro, falou, a gente não vai filmar amanhã. Aí a gente começou a rir desesperadamente, assim. Aí ele, não, vamos sim. E, de fato, assim, foi um projeto onde tinha tudo pra dar errado. Mas não deu. Tipo, ou melhor, deu, mas a gente contornou, a gente se uniu, a gente fez acontecer. É pra entrega como final, deveria né? ser, né? A entrega final tá ali, ficou lindo. Ficou Mas no lindo. processo tivemos problema assim. Mas, pô, em 5 dias a gente fez um trabalho maravilhoso. E muito obrigado, Color Grading, porque, cara, foi isso que salvou a nossa pós, né? Porque a gente tinha um fundo gigante, ele leva 3 dias pra ser impresso. Meu cronograma é de 5 dias, não tem como.
Então, quando a gente chegou e viu assim, pelo menos 30% dele ali da parte do céu, acho que uma questão de semic ali, ficou roxo. Mas pós-produção. Adorei. Eu Obrigado, também, muito obrigado a obrigado. você. Foi Foi ótimo, foi ótimo. amazing te receber aqui, amei mesmo. Muito Obrigada. obrigado a você, foi Feliz que você ótimo. contou dessa história. Que bom. E volte sempre. Por favor, muito obrigado. Desejo muito sucesso aí pra Glu, Pra nós. pra todos nós. E com certeza a gente volta em breve, A né? gente vai se falar. Tem muitos projetos aí pra gente, com certeza. Muito obrigado, Mar. Obrigada. Foi ótimo.